números. Deixa eu pegar essa, porque pra gente foi um negócio muito emblemático. Outubro de 21, a gente aumentou a nossa posição a nossa recomendação de multimercado, tá? Talvez foi um dos calls mais acertados que a gente deu. E aí não é puxar sardinha porque a gente escolheu certo ou escolheu errado os gestores. A gente identificou que muitas vezes a gente faz análise olhando para trás, né? Quantos por cento do CDI? Parte do princípio que fundo multimercado é CDI mais alguma coisa. E a gente estava num período de juro para cima. Você deu 2 exemplos de gestores que captaram bons dinheiros ano passado, que são experts nesse negócio. E Biúna, cara, você pega o Rodrigo e o Mário, 2 ex-diretores do Banco Central, política monetária com esses caras. Se a gente está num período de mudança de regime de juros, eu quero ter eles na carteira. Eu não sei se intuitivamente a indústria viu isso ou de propósito a indústria viu isso. Pra gente, puta avanço, entendeu? Tem que ter. Pô, na Vinland, do James, um dos melhores traders de juros do Brasil. Tem que ter o cara na carteira. Então, essa transição dos nomes que são vitoriosos, eles não estão acompanhados somente pela performance, eles estão acompanhados pelo fit. Então, 22 é um ano que a gente viu o juro abrir absurdamente. É muito difícil a tentação de você ter o D0 daquele CDIzão lá. Isso atrapalha muito as gestoras. Mas se você tem os caras certos, você está um passo à frente para poder cometer os acertos importantes. E os nomes que você citou, principalmente nos caras que ganharam dinheiro, eles acertaram e acertaram muito. E aí, pegando um paralelo com essa indústria brasileira, o mundo virou um grande Brasil, né? Juro abrindo para tudo quanto é lado, inflação em todos os países, as moedas trocando as suas paridades constantemente. Esses caras têm as cicatrizes do Brasil e de todos os desafios que o Brasil apresenta para fazer gestão de recursos. Eles acabaram de ganhar o planeta inteiro para poder operar. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas para a indústria de multimercados. Mas você tem que fazer isso com disciplina. Você não pode querer ser um aventureiro na República Tcheca, na Polônia, na África do Sul. Tem que fazer com disciplina. E os gestores que tiveram bons resultados, eles fizeram isso muito bem feito. E 22 foi um dos melhores anos da vida deles. Uhum. E do lado dos que tomaram resgate, assim, você até falou, Vinland e Biúna eram casos para eu acho que nesse ponto tem um processo que eu acho que o que talvez seja processual, se é uma palavra que existe isso daqui, é que assim, as assets estão mais institucionalizadas do que elas eram, né? Estão mais estruturadas. Se a gente falou que lá atrás já era difícil 2 pessoas com uma Bloomberg, mas ainda assim você convivia com estruturas menores. Hoje, hoje você tem assets de 50 bi, 80 bi. Eu lembro quando a Adam captou 30 bi, era um número absurdo para uma asset independente, sem histórico, né? Hoje em dia, 20 bi virou... Assim, não tô falando que virou pouco, né? Eu toco uma asset de 12, mas assim, virou assim, é grande, mas virou um negócio. Então, a sensação que eu tenho é a seguinte: tem dinheiro fluindo para coisas mais estruturadas. Você está vendo assets tentando né? Ainda que M&A seja complicado, mas tem um processo de tentar trazer equipe, de ir para o multiproduto, né? Acho que a gente está vendo um negócio de... Acho que, pelo menos nesse ciclo, eu estou vendo um espaço mais para assets maiores. Talvez isso explique. Em época de crise, você corre pro que todo... Né? Aqui também, o problema do Brasil também é isso, né? Assim, a gente falou, eu tenho uma estrutura aqui de análise com empíricos, eles têm uma estrutura, né, mais tradicional ainda, banco, tem infinitos escritórios de agente autônomo fazendo um trabalho on top of o trabalho das plataformas, as carteiras, né, assim, só que o universo é meio finito, né? Lá fora, a gente poderia ter carteiras completamente diferentes. Aqui dificilmente as nossas carteiras não vão ter os mesmos nomes. Porque um copia do outro, no bom sentido, e 2 porque, cara, o mercado... Então, um pedaço desse negócio, eu não sei assim, o que é ovo e o que é galinha, mas tem um pouco tem uma concentração que é um pouco do modelo desse mercado, entendeu?
é um mercado de, não é o winner takes all, mas é os winners takes a maior parte, entendeu? Né? É difícil de você, né? E mesmo que apareça um gestor, você vai ver um bolo de dinheiro indo e ele, talvez isso explique um pouco desses movimentos muito grandes, né? A criação da Adam, você falou um desses casos, eu brinco dizendo o seguinte, nenhuma asset teria captado o que a Adam captou se tivesse repetido 9 das 10 coisas que aconteceram simultaneamente. Ali foi um alinhamento de planetas, né? Ainda era uma época de cheques grandes de CS e de Itaú. Tinha um monte de fundo fechado, tinha fundo devolvendo dinheiro, e tinha dinheiro novo chegando, e tinha uma asset aberta, e o cara tinha um histórico, assim, extremamente comprovado e bom, e que ninguém comprava porque ele era de um banco. Uhum. Né? E assim, acho que dificilmente você vai ter outra época onde CS e Itaú deram cheques de 3, 4 bi simultaneamente num período tão curto e o cara captou. Então, acho que tem uns movimentos assim industriais que ainda acontecem, né? Então não tem uma mudança estrutural aí nesse... Eu acho que é por conta da estrutura A mudança. do negócio, mas eu não vi nenhuma novidade. Esse processo de institucionalização, para mim, tá vindo, entendeu? Tá vindo. Eu escuto mais história esse ano de asset com a corda no pescoço, até pelo modelo de eu tenho que pagar adiantado, eu tenho que... Para competir comercialmente está mais difícil. Eu tenho mais gente falando, putz, eu vou me juntar, ainda que eu acho isso quase impossível,